É verdade que a Globo está à beira da falência? Rebelde vai substituir Marisol no SBT? O que é mais barato, programa ao vivo ou gravado? O Vanucci Responde está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde. O episódio desta semana promete, tem muita polêmica aqui, questões que foram feitas por você através do meu Instagram. Abri essa semana a caixinha de perguntas, vieram muitas perguntas, algumas eu respondi lá, selecionei algumas aqui para a gente conversar aqui no canal do Vanucci. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, outros vídeos, curta, acione o sininho para você ser informado toda vez que tiver um novo assunto por aqui, um novo conteúdo para você. Este é um canal que fala sobre televisão a partir do seu olhar. E aqui tem informação checada, tem informação exclusiva, tem análise do que acontece na televisão. Uma conversa sempre feita a partir do seu olhar, a partir dessa troca entre a gente. A primeira questão é do Wesley Tafarel. E ele diz: eu sou muito seu fã. É verdade que Rebelde vai substituir Marisol no SBT? Olha, Wesley, essa semana conversei com algumas pessoas lá do SBT para entender, né? Porque entraram as primeiras chamadas ali anunciando que Rebelde está de volta, a reprise da novela, e aí muita especulação sobre esses horários. Ainda não há uma certeza, tem uma estratégia desenhada que ainda precisa ser aprovada pelo Comitê Artístico do SBT, tem ali um jogo de programação muito interessante. Algumas pessoas falam que o horário noturno está praticamente descartado porque tem novela nova ali, tem também reprises que já estão acontecendo, a grade praticamente é pronta. Mas tem o finalzinho da tarde e o início da tarde. Pode ser que entre no lugar de Marisol? Sim, pode ser. Mas pode ser também que coloque ali no finalzinho da tarde, num horário que existia Malhação e que este público está extremamente órfão, né? Será que ao meio-dia faria sucesso? Também. A gente tem que pensar que muita gente que acompanhou Rebelde naquela época, que era adolescente, que talvez tivesse uma flexibilidade de horário, talvez agora não consiga assistir no início da tarde. Mas o SBT precisa e talvez use Rebelde para melhorar um pouco mais a sua grade à tarde. Conseguiu mexer de manhã o SBT já compete melhor com a Record. À noite, o SBT também conseguiu mexer, depois ali, na hora que entra Poliana Moça, já vai no embalo da vice-liderança, mas no período da tarde a questão ainda é problemática. A Record chega a dar o dobro de audiência do SBT, por isso talvez Rebelde seja usado estrategicamente ali. Mas a gente tem que entender muito isso, né? Se esse fã de Rebelde, porque tem muita gente que é fã de Rebelde, vai assistir no período da tarde. Vamos acompanhar, ainda muita especulação nos bastidores do SBT. Essa é uma decisão que, por enquanto, é guardada a 7 chaves. Bom, tem mais uma pergunta que veio também pelo Instagram, é do Rodrigo Albuquerque, e ele quer saber: um programa gravado é mais barato do que um programa ao vivo? Olha, Rodrigo, essa é uma questão que a gente tem que pensar muito, colocar no papel, né? A princípio, eu acho que programas ao vivo são mais baratos, pelo menos é o que eu vejo ali nos bastidores da televisão. Apesar do gravado, você tem um controle maior de tempo, né, de horário, de você administrar melhor essa equipe. Num programa ao vivo, por exemplo, se ele é musical, você paga apenas a execução da música. Quando ele é gravado, além da execução, você tem que pagar a sincronização. E aí o valor sobe muito. Então, quando um programa é gravado musical, ele sai mais caro. A gente já tem isso como base ali. Mas tem também a questão de, quando você tem gravado, administrar melhor o tempo, né? Porque você pode colocar ali a sua equipe para não estourar. Mas ainda tem gente que fala assim: ah, tá gravado, a gente pode aqui estourar um pouquinho, esticar ali um pouquinho, porque depois limpa, tem a edição. E aí no programa gravado, você precisa contar com uma equipe grande de edição e finalização, porque você vai dar um trabalho ali, né? Mesmo que o programa seja gravado como se fosse ao vivo, sempre estoura um pouquinho, sempre tem alguma coisa para se refazer, sempre tem alguma limpeza ali para fazer na pós, né? Depois que o programa é realizado. Então você tem uma equipe maior.
A princípio, programas ao vivo são mais baratos, mais econômicos e mais funcionais para as emissoras de televisão, porque ali no ao vivo você vê a reação do telespectador, você vê se um conteúdo está funcionando ou não e reage na hora. Então você consegue entregar melhor para o seu público, tem uma audiência maior, o anunciante gosta mais. Vamos a mais uma pergunta, desta vez é do Ricardo Martins. Ele quer saber: na sua opinião, o que o Valcir Carrasco tem que mexer em Terra e Paixão para a audiência subir? Olha, Ricardo, por enquanto é melhor ele não mexer em nada, seguir com a história dele. Porque a gente fala ali, né, tem uma semana no ar, e já tem muita gente dizendo que foi um grande fracasso a estreia de Terra e Paixão, e não foi. Quando você olha a média até ficou menor do que os primeiros capítulos de outras novelas. Mas, quando você pega a quantidade de telespectadores, né, porque hoje o ponto representa mais do que do ano passado, por exemplo, você vê que a quantidade não está muito menor do que a estreia de Travessia. O fato é que toda novela começa com uma audiência menor do que a anterior, e Pantanal terminou muito maior do que Travessia. Eu acredito que essa é uma novela que tem muita coisa para fazer a audiência subir, mas também a autora não pode entrar em desespero não. E a gente sabe que o Valcir responde rápido, né? Então ele pode ir lá e mexer para atender o telespectador. Melhor ter calma, porque ele tem uma boa história e às vezes é preciso insistir para que o telespectador entenda como vai ser aquela história. Tem tudo para dar certo. Por enquanto, não mexe em nada. Deixa passar ali pela terceira, pela quarta semana, aí dá para fazer uma avaliação maior. Por enquanto, o que está indo para o ar é justamente o que já estava gravado com alguma antecedência. A próxima pergunta é da Ana Maria, também veio pelas minhas redes sociais, também veio pelo Instagram, e ela quer saber: por que ninguém fala de A Infância de Romeu e Julieta? A novela é tão boa, mas vi que perde para a Record. Ana Maria, eu também acho que A Infância de Romeu e Julieta merecia uma repercussão maior. E não é problema de falta de divulgação do SBT, não. Muito pelo contrário. Tem um trabalho muito eficiente disso. Eu acho que o que aconteceu mesmo foi que a novela estreou junto, foi talvez um erro de estratégia, estrear no mesmo dia que a novela da Rede Globo, Terra e Paixão. Tava toda a expectativa ali, né? Romeu e Julieta entrou antes no ar, mas é óbvio que os olhares estavam muito para a novela da Globo. E a própria imprensa acaba falando mais da novela da Globo do que do SBT. No mesmo dia, teve a estreia de A Grande Conquista, um reality show. E aí também já gera muita repercussão nas redes sociais de mais um confinamento. Se deu certo, se não deu certo, as pessoas querem saber. E ainda mais hoje, avaliar a audiência. A Grande Conquista, todo mundo tinha uma expectativa ali que rapidamente conquistasse a vice-liderança e ainda está indo devagar. Está calma ali, ainda está em terceiro lugar, eventualmente encosta ali no SBT. Acho que é isso. É um erro de estratégia de colocar 3 estreias no mesmo dia. E a próxima pergunta é da Sônia Gomes e ela pergunta: Vanucci, a Globo não para de mandar embora atores, autores, diretores, jornalistas. Tá colocando todo mundo na rua. Fala a verdade, ela tá falindo, né? Sônia, tem muita gente que diz isso, tem muita gente que torce para isso. Mas está longe da Globo ir para uma falência. A Globo é a emissora que mais fatura no Brasil, né? Além da Globo, ela está muito bem com o Globoplay, que puxa também o faturamento dela. Então, problema de caixa? Não é. Problema de falta de faturamento? Não é. O que acontece? A Globo está se reestruturando e percebeu que para concorrer no mercado internacional, ela tem que estar mais saudável, né? E adotar um sistema que acontece lá nos Estados Unidos e na Europa, que é o trabalho por obra. Nos Estados Unidos, na Europa, os atores, os autores, os roteiristas, os diretores são contratados para projetos. Então você quer fazer uma novela que tem uma pegada mais ousada, você sabe que você vai chamar o Valcir Carrasco. E ele ali tem alguns atores que ele prefere, alguns autores que ele quer junto, alguns roteiristas, e se negocia isso com a emissora. Tudo feito por obra. E é isso que a Globo está fazendo. Enxugando, e pra gente parece muito estranho, porque a gente estava acostumado àquele grande elenco fixo que a Globo tinha. Aliás, num período também que lá atrás, quando a Record começou a apostar em teledramaturgia, ela tirou
muita gente da Globo, acabou inflacionando alguns salários e também fez um banco de elenco muito grande. E depois percebeu que ela não precisava ter um banco tão grande, podia contar com alguns atores ali e que também era saudável que esses atores circulassem. Se percebeu nos Estados Unidos e na Europa que um ator pode estar num projeto numa emissora, depois ir para uma plataforma, passar por outra emissora e que o público, tudo bem, vai assistir aquela história da mesma forma, porque o conteúdo, porque o projeto está acima dos nomes, está acima das estrelas. As estrelas completam esse projeto. Claro que de tempo em tempo, cada vez que tiver uma grande demissão, vai vir novamente essa pergunta e o falatório: a Globo está falindo. Mas não é isso não, está longe, muito longe disso. Bom, este episódio do Vanucci Responde termina por aqui. A gente sempre fala sobre televisão a partir do seu olhar. É só você deixar os comentários aqui embaixo, no espaço reservado a comentários desse vídeo, ou mandar pelas minhas redes sociais, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, as suas perguntas, ou através do site no playnews.com.br. A gente sempre vai falar sobre televisão aqui. Navega aqui pelo canal, tem muito conteúdo para você. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like nesse vídeo, de acionar o sininho e de compartilhar com um monte de gente que gosta sobre televisão. A gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal. Até mais, tchau, tchau.